negligenciada. Existem muitas pessoas que só percebem que perderam, que só percebem que, deixaram de valorizar aquilo que Deus fez quando elas perdem. Veja só como que era a situação de Adão e Eva no jardim do Éden. Eles tinham absolutamente tudo. Pergunto-lhes, igreja, era necessário que Adão e Eva se preocupassem com alguma coisa? Não. Mas foi suficiente para eles permanecerem na obediência? Não. Também não foi. Tanto que eles desobedeceram a voz de Deus, e como resultado da sua desobediência, eles foram expulsos do jardim do Éden. Meu amado, minha amada, existem pessoas que passam a sua vida e não aprendem a valorizar aquilo que Deus tem feito. Tem pessoas que perdem, coisas maravilhosas que Deus tinha para ela, porque não aprenderam um segredo essencial na vida daquele que quer conquistar bênçãos e principalmente a vida eterna com Deus, quer valorizar aquilo que Deus tem feito. Quantos de vocês aqui presentes nesta manhã, quantos de vocês que assistem essa gravação eram pessoas totalmente descrentes da vida, eram pessoas totalmente, desesperadas, pessoas totalmente sem esperança, pessoas que não tinham perspectiva de vida, até que o Senhor Jesus te alcançou, até que o Senhor Jesus te libertou e te restaurou. Amém. E quando o tempo vai passando, as pessoas esquecem daquilo que Deus fez. Igreja, deixa eu te falar uma coisa: nunca se esqueça daquilo que Deus fez na sua vida. Quando eu me esqueço daquilo que Deus fez na minha vida, o resultado da minha vida vai ser um declínio espiritual, um declínio moral, e como consequência disso também a perda da vida eterna. Então muitas pessoas, elas não entendem o que Deus está fazendo na vida dela. Muitas pessoas ainda não entenderam, repito, ainda não entenderam o plano e o projeto de Deus para as suas vidas. Existem pessoas que depois que perdem, por exemplo, a família, depois que perdem o lar, aí que elas vão cair em si, aí que elas vão dizer: poxa, olha uma frase que eu vou dizer agora que vocês conhecem muito bem: eu era feliz e não sabia. Não é assim? Eu era feliz e não sabia. E por que a pessoa chega a ponto de dizer eu era feliz e não sabia? Porque ela não valorizou aquilo que ela tinha, não valorizou a sua família, não valorizou o seu cônjuge, não valorizou, tudo que Deus a concedeu. Um exemplo: nós estamos aqui num dia friento em São Paulo, sim ou não? Sim. E quantas pessoas agora têm um teto sobre as suas cabeças e estão reclamando da sua casa? Isso acontece com a gente, por isso que a gente tem que vigiar. Poxa, minha casa não é como eu gostaria que fosse. Olha, o meu carro não é como eu gostaria que fosse. Mas você já parou para pensar que existem pessoas agora que estão dormindo na rua, em pleno frio que nós estamos nessa manhã? A gente passou agora vindo para a igreja, uma senhora de idade, em frente a essa loja da Marabras, aqui da Belmira Marim, com um pedaço de papelão no chão e tentando se cobrir. Imagina o frio, a situação dessa senhora. E muitos têm um cobertor, têm uma cama, têm uma casa e reclamam. Muitos dizem: eu queria comer hoje um filé mignon, uma picanha, mas não se contentam pelo simples fato de ter o alimento de cada dia. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu não quero fomentar, não quero levá-los a não lutar, amém? A não batalhar por ter coisas melhores. Esse é o direito, glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o direito. Querer ter o melhor dessa terra é promessa de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que a gratidão é tudo. E quando nós somos ingratos em relação ao que Deus tem feito, o Espírito Santo, ele se entristece com a gente, igreja. Olha o que eu acabei de confirmar, o que eu acabei de afirmar aqui.
Quando a gente se comporta de maneira ingrata diante de Deus, o Espírito Santo se entristece conosco. Eu preciso entender o projeto de Deus na minha vida. O autor aos Hebreus, não é o que eu vou ler ainda não, mas ouça o que o autor aos Hebreus declara na sua carta, no seu capítulo 13, versículo 5, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Você sabe o que é avareza? É o apego às coisas materiais. E tem gente que acha que é só o dinheiro. Não, a avareza é tudo que é material e eu me apego. Se eu me apego a alguém, estou sendo avarento, amém, igreja? Se eu me apego a um bem, se eu me apego a um sentimento, se eu me apego, sabe, a algo que eu considero meu e ninguém mexe, eu estou sendo avarento. E a Bíblia está dizendo: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aleluia. Olha que forte. Olha. Mas quando a gente entra, sabe, num desejo de ter, a gente esquece de princípios básicos, que é valorizar o que a gente já tem. Você já viu aquela história que você olha a vida do outro, ao olhar a ótica de muita gente, a vida do outro é sempre melhor que a dela, não é assim, igreja? A vida do outro é sempre melhor do que a dela, mas você não sabe como é particular, como é essa pessoa no seu particular. E às vezes você acha que não é feliz, que você não é pleno, e você acaba não valorizando o que Deus fez por você e tem feito. Então, meu irmão, minha irmã, valorize o que Deus tem feito na sua vida, porque o dia que eu não valorizar o que Deus me fez e o que Deus me tem feito, eu posso perder o que Deus já fez na minha vida. Quantos estão hoje chorando, dizendo: olha, quem dera se eu pudesse voltar para minha esposa, quem dera se eu pudesse voltar para o meu marido, quem dera se eu pudesse ter a casa que eu tinha e reclamava, quem dera se eu pudesse estar onde eu estava e vivia reclamando, e hoje estou onde estou. E sabe o que é pior em tudo isso? As coisas financeiras e materiais a gente pode lutar e conquistar, mas e aquilo que é espiritual, irmãos? E aquilo que diz respeito à minha salvação, e aquilo que diz respeito à minha comunhão com Deus, como eu tenho considerado Deus na minha vida? Porque dizer que Deus é o primeiro na minha vida é a coisa mais fácil que existe. Declarar: Deus, o Senhor é tudo para mim. Senhor Jesus, Tu és o primeiro na minha vida. Essa é a parte absolutamente mais fácil. Mas o grande desafio é eu demonstrar que de fato o Senhor Jesus é o primeiro na minha vida. E servir a Jesus Cristo tem que ser com alegria. A Bíblia diz, e o salmista Davi declara: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom. Quantos aqui reconhecem que Deus é bom? Faz assim com a mão. Você reconhece que Deus é bom na sua vida? Então você deve ter alegria em servir. E aqui a gente vai ler o Salmo de número 84, por favor, pode abrir na sua Bíblia, Salmo 84, que é o Salmo de Asaf, ou seja, o Salmo dos Levitas. E esse Salmo 84, ele retrata, esse Salmo dos filhos de Corá, dos Levitas, ele retrata como que uma pessoa em seu estado de perda espiritual, como que ela se sente em relação à perda da comunhão com Deus. E aqui tudo indica, meu irmão, minha irmã, esse Salmo dos filhos de Corá, ele foi escrito no tempo, sabe, que o povo estava no exílio.
E você deve lembrar, por favor, você deve lembrar de que o povo de Israel, eles amavam o templo. O templo era o símbolo da grandeza de Deus e da escolha do povo de Israel. Você imagina, todas as nações da terra reconheciam o Deus de Israel. Amém. Quando você se converte a Jesus Cristo, todos veem Deus na sua vida. Amém. Mas quando você deixa de adorá-lo na sua primazia, ou seja, tendo Ele como primeiro na sua vida, você passa a não mais mostrar quem de fato é Deus. Você passa a perder a sua característica divina para com Deus, igreja. E aqui esse salmo dos filhos de Corá vai mostrar a saudade que o povo sentia de estar no aconchego da presença de Deus. Você sabe quem foi Corá? Corá foi o neto de Levi, foi o descendente direto da tribo de Levi. Qual que é a história de Corá, igreja? Corá, Datã e Abirão, eles simplesmente se levantaram contra Moisés. Quando alguém se levanta contra uma autoridade espiritual, ela está bem ou mal com Deus? Mal. Não, fala para mim, por favor, está bem ou mal? Mal. E aqui eu não estou falando nada para... Não, é o fato. Quando eu não estou bem com Deus, nada está bom. Pode perceber, quando eu não estou bem com Deus, nada me atende, porque eu estou procurando aquilo que me convém e não aquilo que Deus quer trazer para mim. E a vida com Deus não é assim. Não é o que eu quero, é o que o Senhor Jesus quer. Aleluia! Se eu estou vivendo na vontade de Deus, então é o que o Senhor Jesus quer e não o que eu quero. Então veja, Corá, um descendente direto da tribo de Levi, mas que teve a sua vida engolida. A Bíblia não fala que a terra se abriu e Corá e os seus filhos foram tragados vivos. A Bíblia fala, desceram vivos ao ventre da terra, porque o resultado do coração de Corá foi a rebeldia. Olha uma grande diferença antes da gente ler o Salmo 84. Olha a diferença entre Davi e Saul. Os dois foram reis em Israel. Quando o Senhor Deus chamou Samuel e ungiu Davi como rei, Saul espiritualmente já havia sido destituído do trono. Davi teve por 3 ocasiões a oportunidade de se levantar, de matar, de atentar contra a vida de Saul, mas Davi todas as vezes declarou: eu não me levantarei contra o ungido de Deus. E por que Davi declarou e declarava isso? Porque o coração dele estava bem com Deus. Igreja, o problema é isso aqui, ó. O coração é o grande problema. Como a Bíblia diz que o coração ele é corrupto, enganoso, desesperadamente enganoso e corrupto. O coração muitas das vezes quer nos tirar da essência da presença de Deus. E olha o que o salmista, o que os filhos de Corá declaram no Salmo 84, no versículo 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha que maravilha, né? A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Igreja, para um minutinho no 3. O que você encontra nesse início de oração dos Salmos 84? Um desejo de estar na casa de Deus. Um desejo que o salmista aqui manifesta de estar próximo a Deus. Porque quando eu perco esse desejo, quando eu estou na igreja por uma formalidade ou por uma obrigação, eu já perdi a essência de Deus. Eu já perdi o prazer das coisas de Deus. Eu já me tornei um religioso
e não mais um adorador. Um frequentador e não mais um adorador. Então ele diz: olha quão excelente, quão excelsos são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Ele compara ao fato dele estar na presença de Deus, quanto ao fato do pardal encontrar o seu ninho, o seu aconchego. Olha que forte. Por que ele fala do pardal? O pardal encontrou casa, encontrou aconchego. Os teus altares, Senhor. Ou seja, é nos teus altares que eu tenho a minha proteção, o meu conforto. Assim como a mãe choca os seus ovos do seu ninho e tem a sua segurança, assim eu estou nos seus átrios, Senhor, sendo guardado pelas tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, e a gente vive um tempo, meu amado, minha amada, em que a gente precisa voltar a ter prazer nas coisas de Deus. Hoje o cardápio, o menu, ele é muito diversificado. Um exemplo, seria mais fácil você estar aqui nesse culto agora de manhã ou me assistindo pela televisão? Não, fala, igreja, seria mais fácil você estar aqui ou me assistindo? Sim. Mas o que a igreja tem deixado de entender e notar é que o tabernáculo, que o templo é o lugar do ajuntamento dos irmãos, onde flui a presença de Deus, onde um ajuda o outro, onde nós estamos de braços abertos para chorar com o nosso irmão e para sorrir também com o nosso irmão. Então eu preciso, meu amado, minha amada, ter esse desejo das coisas sagradas, das coisas de Deus. Você já passou por uma situação que você ficou ansioso com alguma coisa? Com um show, com uma estreia de filme, com algo que você comprou e precisava receber? Quem já passou por isso? Aquela vontade, chega logo esse dia. Quando, olha, para você medir, isso eu vou dar uma dica para você medir como que está o seu coração em relação às coisas de Deus. Quando você está bem com Deus, você não vê a hora de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de louvar a Deus. Agora, quando servir a Deus para mim é um fardo, então eu já não tenho mais a essência de Deus. Eu permaneço na igreja, na instituição igreja, mas será que eu permaneço na eternidade com Deus? Isso é uma pergunta para mim e para você fazer a si próprio. Como está meu coração desejoso das coisas de Deus? Ou as coisas de Deus para mim se tornou um fardo? Ou as coisas de Deus para mim se tornou uma obrigação? Ou as coisas de Deus para mim se tornaram opcionais? Isso, igreja, é importantíssimo. E não é só em relação à nossa frequência na igreja, é em relação à nossa vida de oração, de comunhão, de leitura da Bíblia, de jejum, de consagração, de oração, de clamor, de súplica. Porque eu vou te falar uma coisa, e eu já passei por isso. Se eu não tenho desejo de estar na casa de Deus, das coisas de Deus, muito menos eu vou ter desejo de fazer as coisas de Deus fora da igreja. Eu não vou ter força para isso. Porque uma coisa é você receber na igreja a liberdade que você tem, outra coisa é a sua vida como é no dia a dia, corrida, com pouco tempo ou quase nada de tempo. Então aqui o salmista ele está declarando: Senhor, olha, o pardal encontrou um lugar para o seu ninho, eu encontrei o seu tabernáculo, Senhor. Eu tenho desejo, anseio das coisas que vêm do alto, Senhor. Glória a Deus. E no 4 ele continua: bem-aventurados, felizes os que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. Felizes aqueles que habitam na sua casa. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um
manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Está vendo, igreja? Para no 7 rapidinho. Então, bem-aventurado aquele que está habitando com Deus, aquele que tem compromisso com Deus, porque eu e você, todos nós passamos por vales áridos. O que é o vale árido? É o vale onde não tem água, onde o sol é causticante, onde a força falta. E é muitas das vezes o que acontece com a gente, igreja: falta força, falta vontade. Mas uma coisa é me faltar força, outra coisa é eu ser vencido por isso. Eu dizer: não, eu creio que o Senhor vai me fortalecer. Eu posso estar aqui fraco, limitado, mas o Senhor é a minha força. Deus é a minha bandeira e o meu escudo. Porque vales áridos vêm para todos nós, igreja. E quando você está no vale árido, é você e Deus. Mas Deus está lá com vocês, o que importa. O ruim é ter que passar pelo vale árido sozinho, sozinha. E você já passou por ele sozinho, sozinha. Você sabe como que é o gosto de estar sozinho sem Deus. Então você não quer mais isso para a sua vida, não é verdade? Por isso nós precisamos ser bem-aventurados, porque quando os nossos caminhos estão aplanados, nós declaramos que a nossa força é de Deus. O que é o caminho aplanado, igreja? É o caminho reto. É um caminho reto com Deus. E a gente não pode querer viver com Deus um caminho tortuoso. Eu não posso querer estabelecer com Deus o caminho do meu jeito. É o jeito de Deus. É do jeito que Deus ordena que nós venhamos caminhar, e não do jeito que a gente acha que é o correto. Porque quando a gente passa a achar que o correto é o que eu estou fazendo, eu não estou mais obedecendo a Bíblia, eu estou fazendo aquilo que eu acho que é certo. E isso certamente vai trazer um malefício muito grande na vida de quem assim anda. E aí ele vai dizer no 7: vão indo de força em fraqueza em fraqueza? Não, de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião, oh glória. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Esta oração aqui é de quem está na casa de Deus, buscando a Deus. Senhor, olha para o teu ungido. Senhor, olha a situação que eu estou enfrentando. Porque eu não vou aceitar estar em fraqueza. Eu vou com o Senhor de força em força. Ainda que na minha mente diga eu não posso, eu declaro que em Deus eu tudo posso. Porque é Ele quem me fortalece. Igreja, o Senhor não te chamou para ficar na beira do caminho. Verdade. A obra que Deus começa, diga, Deus termina. Deus termina. Quem pode parar uma obra de Deus? Ninguém. Tem alguém sim. Isso. Só você pode parar a obra de Deus. Verdade. Porque se você não quiser, nem Deus pode fazer nada. Não é assim? Então o único que pode impedir a obra de Deus de ir em frente sou eu. Mas eu creio que ninguém aqui quer parar pelo caminho. Então busca força em Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. 10. Pois um dia, quando? Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta, nem dentro, à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Olha que pode, gente. Imagina o coração do salmista escrevendo esse cântico, essa poesia. Pois um dia na tua casa
vale mais do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta do templo do que estar no caminho da perversidade. Esse é o desejo que não pode ser ceifado dos nossos corações. A gente tem que desejar as coisas espirituais tal qual uma criança deseja o leite materno, igreja. Porque as tendas da perversidade, elas estão aí espalhadas por todos os lugares. Tenda é lugar de passagem. Você já viu uma tenda? Tenda não é um lugar fixo, tenda é um puxadinho, tenda é um lugar de passagem, é um lugar de momento. E com Deus, nós não podemos nos limitar a momento. Com Deus é vida. Amém. Estar no templo, estar na vontade de Deus é ter vida com Deus, irmão. Aleluia. Agora, estar nas tendas da perversidade é estar vivendo de momento em momento. Ei, você não pode aceitar viver de momento, gente. Repito, estamos bem a todo tempo, mas precisamos estar mal? Há uma diferença entre eu não estar bem e eu permanecer mal. E pode perceber, quando você não está bem, se você aceita essa condição, você vai ficando cada vez pior, pior e pior. Agora, quando você não está bem, mas você faz como o salmista: Senhor, eu entrarei nos teus átrios, eu erguerei a minha voz, eu clamarei pelo Senhor, ouve a voz do seu ungido. Então Deus vem com resposta na tua vida. Amém. E Deus te tira do fosso, Deus te tira daquele caminho de morte, de escuridão, de angústia, de tristeza, e te leva para a luz. E te apresenta o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, não viva de momentos maus, viva de momentos bons, uma vida de plenitude com Deus. É possível? Claro que é. Agora, é possível também viver mal? Também é mais fácil. É mais fácil estar mal do que estar bem. O ser humano gosta da deprê. Pode pensar, igreja. O ser humano gosta, desculpa, mas o ser humano gosta de estar mal. Eu não sei, porque às vezes a gente acha que se sentir mal a gente vai ter, sabe, a misericórdia dos outros. E a gente não precisa da misericórdia dos outros, a gente precisa da misericórdia de Deus. Claro que viver bem com os outros é essencial, mas quem nos ajuda no final de todas as coisas é Deus. A pessoa pode te auxiliar em alguma coisa, mas é Deus que te sustenta. Eu creio. Amém. 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 Glória a Deus. Então prefira estar nos átrios de Deus. Prefira viver as coisas de Deus, porque as coisas desse mundo passam, e passam muito rápido. E quando você dedica o seu coração nas coisas desse mundo, você fica cada vez mais triste, porque o buraco, ele tende a aumentar. Quando você não está buscando a Deus, o vazio, ele só vai fazendo assim, vai aumentando. Agora, quando você preenche com o Espírito Santo de Deus, então a casa fica transbordante na presença de Deus. Aí a fumaça do Espírito toma a casa e você é cheio do Espírito Santo. E quem olha para você vê o próprio Deus. Amém. Porque você transparece. Não é que você quer mostrar, é que você não consegue reter. Já viu, igreja? A pessoa que quer mostrar que está feliz, como que é? É o esforço. É o esforço. Estou aqui no meio, tenho que mostrar que eu estou feliz. Tenho que hashtag estou feliz. Mas quando passa aquele momento, a pessoa cai em si e fala: estou nada, eu estou mal. Agora o contrário disso, quando a pessoa está com Deus, cheia do Espírito Santo, ela não consegue deixar de mostrar aquela unção, porque vai além do que ela quer, a presença de Deus transbordando na vida dela. Aí você entende porque os filhos de Corá
eles preferem estar um dia na casa de Deus do que 1000 dias em Dubai. Vamos terminar? 11. Por que ele prefere tudo isso? Porque o Senhor Deus é sol e escudo, oh glória. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem ti confia. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, quando eu estou vivendo nos caminhos aplainados por Deus, então eu vou declarar: Senhor, Tu és o meu sol e o meu escudo. O Senhor me dá graça e o Senhor me dá glória. E tudo que eu peço, Deus me dá. Glória a Deus. Pastor, mas tudo sim. E o Senhor Jesus também falou sobre isso. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu vos darei. Mas para Deus me dar aquilo que eu estou pedindo, precisa glorificar o nome dele. Porque se eu estiver pedindo para o meu prazer, então Deus não se agrada das minhas petições, que é para a minha vontade e não para a glória dele. Deus é o seu sol, Deus é o seu escudo. Se refugie no Senhor, e o Senhor vai te dar sustento. Amém, igreja? Aplauda ao nome do Senhor nessa manhã. Glorifique ao nome do Senhor. Receba força, receba unção, receba virtude, receba a presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode fechar a Bíblia, meu irmão, minha irmã, e medita depois disso, porque Deus, Ele vai abrir um manancial para você em meio ao deserto. Amém? Amém. Deus abençoe a todos que acompanham esse vídeo também. Amém.